Jesus não voltar. Fique em pé só mais essa vezinha. Não é que seja proibido ler a Bíblia sentado nem deitado, pode ler até deitado, mas é que é uma prática da igreja sempre fazer essa reverência especial ao Senhor, ficando de pé para ler a palavra. Lembra do tempo que a gente era estudante, ainda criança, naquela época, quando o professor entrava, a gente ficava todo mundo em pé, né? O professor entrou na porta, todo mundo ficava em pé, como um sinal de que está se respeitando uma autoridade que está ali chegando, etc. E assim é, por exemplo, no casamento, eu não sei, o pobre do noivo entra no casamento, ninguém nem olha. Aí quando a noiva entra, todo mundo fica em pé e começa a olhar, né, e elogiar, que coisa linda, o vestido está lindo, e etc. Então a gente, em respeito ao Senhor, aqui, fica em pé para ler o texto. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1 e versículo 27. Colossenses 1, 27. Diz assim a palavra do Senhor: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Te damos graças, amado Senhor, pela tua palavra lida nesta noite. Espírito Santo, viemos aqui porque este não é outro lugar senão a casa do nosso Deus. Espírito Santo, fale conosco através desta palavra, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Hoje a gente já teve assim um dia muito abençoado. E eu conheci ali uns funcionários lá da empresa do pastor Márcio. E um disse que gosta de pescar. Aí eu falei, eu também gosto. Agora, para mim, eu gosto mesmo é de pescar. Não pegar peixe é só um detalhe. Não importa se eu pego ou não, eu gosto é de pescar. E aí a gente conversou tanto, e eu falei tanto sobre o Amazonas, e a gente falou tanto de pescaria. Ali foi uma tarde gostosa, final de tarde, e a gente está até combinando para, num período que for possível, a gente vir para aproveitar para fazer uma pescaria. Mas o pastor Márcio disse que ele está aprendendo agora a pegar o caranguejo lá no ninho dele, lá na toca. Eu disse, não, isso aí eu não quero aprender não, que eu tenho medo daquele negócio. Eu sou amazonense, aí eu vim para o Nordeste, e lá a gente não come caranguejo, não é comum, né? Até porque os caranguejinhos que tem lá é pequenininho, a gente tem. Aí quando o pessoal comendo caranguejo, não, esse aí não dá para mim não, que parece uma aranha caranguejeira, né? Na minha terra, por causa da minha terra, que lá é meio parecido. Aí eu nunca consegui comer caranguejo. Sei que é uma coisa boa, é gostosa, é maravilhosa, a maioria do pessoal gosta e tal, e interessante, quando chega na praia, pega um caranguejo, dá um caranguejo e um cacete para a pessoa, né? Logo que eu cheguei no Nordeste, eu não entendi muito bem, depois eu fui observar, e o cacete era para ir quebrando ali, pedacinho por pedacinho, e tentando tirar uma carnezinha ali da patinha dele, né? Mas eu ainda consegui uma vez comer o pirão do caranguejo. É bom. Aí eu consegui, mas o caranguejo mesmo assim, até hoje não deu certo não. Então aprenda direitinho, né? Pastor Márcio, meter a mão lá e eu tenho medo daquela tesoura dele amolada, né? É terrível. Meus amados irmãos,
O texto hoje é um texto maravilhoso, que é um texto que nos enche de alegria e de prazer. É um texto que fala conosco, ele diz assim para nós, veja bem o que o apóstolo Paulo diz para nós: Cristo em vós, esperança da glória. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária. O apóstolo Paulo, homem de Deus, inspirado para escrever esse texto, ele nasceu numa cidade chamada Tarso, por isso na Bíblia fala Saulo de Tarso, porque naquela época ou associava a família, ou associava a cidade que nasceu, ou um nome especial por causa do significado, dava-se o nome das pessoas ou se conhecia. Por exemplo, quando fala assim, o cego Bartimeu, não era o nome dele Bartimeu, mas ele era assim, hoje seria um Juninho, porque ele era filho de Timeu, aí quem era filho de Timeu era Bartimeu. Então, Saulo era Saulo de Tarso, assim como alguém pode dizer, a irmã fulana de tal, de Areia Branca, então assim era Saulo de Tarso. E ele tinha dois nomes, era o nome Tarso, que era o seu nome judeu, seu nome hebraico, e tinha o nome de Paulo, que era o seu nome latino. Então, Paulo e Saulo, a mesma pessoa com dois nomes diferentes. Saulo saiu da sua cidade de Tarso aos 13 anos de idade para ir para Jerusalém, para morar na casa de uma das suas irmãs, com a finalidade de se tornar filho da lei. Ao chegar na cidade de Jerusalém, ele foi muito abençoado, porque ele foi conduzido para ser aprendiz, discípulo do melhor e mais preeminente mestre daquela época, que todo mundo gostaria de ser aluno dele, o mestre Gamaliel. E ele então se tornou discípulo de Gamaliel para aprender todos os rudimentos da lei, e assim ele se tornou membro do Sinédrio. Sinédrio era um tribunal dos antigos judeus, composto normalmente dos sacerdotes, anciãos e escribas, onde se julgavam as questões, os assuntos, tanto os criminais quanto os administrativos e religiosos. Portanto, o apóstolo Paulo era um conhecedor profundo, não apenas das leis judaicas, como das leis romanas, visto que ele era cidadão judeu, mas também cidadão romano. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, fisicamente não. Porém, ele o conheceu após a ressurreição do Senhor, porque o apóstolo, antes de ser apóstolo, Saulo, ele seguiu ali a linha mais radical da lei judaica, que foi o fariseísmo. Ele era fariseu. Haviam duas correntes na época, os fariseus e os saduceus, e ele então seguiu os fariseus, que era aquele mais radical. E por causa disso ele passou a odiar os cristãos. E quando o primeiro mártir da igreja cristã, o diácono Estevão, foi morto, apedrejado, ele estava ali assistindo aquela cena feliz da vida, e ele já tinha uma certa influência, ao ponto de que depois que fizeram a sessão de apedrejamento, depositaram as vestes de Estevão nos pés de Saulo. Então ele, com o passar do tempo, torna-se um dos principais adversários daqueles que seguiam Cristo. Conhece Jesus muito tempo depois, na estrada de Damasco, onde ele ia exatamente levando cartas, que a gente pode chamar, no nosso contexto, de carta branca das autoridades judaicas, onde ele podia prender, julgar, matar, torturar, tudo. Inclusive, quando ele se encontra diante do rei Agripa, ele fala exatamente isso: eu estava municiado de carta que me autorizavam os sacerdotes para que eu fizesse essa perseguição. Mas antes de chegar lá na cidade de Damasco, aí o Senhor me apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então eu respondi ao rei Agripa: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Para dizer, meus amados irmãos, que aquele que persegue a igreja do Senhor está perseguindo o Senhor, está procurando confusão com o Deus dos deuses,
com o Senhor dos Senhores, porque a igreja é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu por esta igreja, e Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o nome do Senhor. Depois disso, Paulo é levado pelas mãos dos seus auxiliares até Damasco, onde depois da oração da fé, ele recobra a visão, e passa então a ser perseguido a liderança judaica que antes lhe dava carta para ele perseguir os cristãos, ele agora se tornou vítima. E já cristão, ele foi separado para a obra missionária, em um culto cristão, ele foi separado. O Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. E com oração, jejum e imposição de mãos, a igreja consagrou Barnabé e Saulo para a obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Veja aqui como é que o Senhor faz, não é? Alguém que antes era perseguidor, que mandava torturar, inclusive ele testemunha diante do rei Agripa, dizendo: ó rei Agripa, até mesmo em cidades do estrangeiro eu fui perseguir esse povo, e agora estou eu aqui sendo julgado e perseguido por causa da esperança da ressurreição. Ele testemunha diante do rei. Meus amados irmãos, Colossos, esta igreja da cidade de Colossos, é porque vem da cidade de Colossenses, essa carta é porque vem da cidade de Colossos, onde ficava essa igreja cristã. Epáfras, olha aí que nome bonito. Se tiver alguém, uma irmã aí esperando ter bebê e ainda não tem um nome para dar para o filho, então tem uma sugestão aqui: Epáfras, olha aí que nome bonito. Provavelmente, meus amados irmãos, Epáfras tenha sido fruto do ministério do apóstolo Paulo, pois isso se registra no primeiro capítulo 1, versículo 7 desta carta, onde ele é chamado de nosso conservo pelo apóstolo Paulo. Ele foi o fundador da primeira igreja cristã de Colossos. Colossos era, nesta época, uma cidade da Frígia, localizada às margens de um rio chamado Licos, onde hoje fica ali para o lado da Turquia. Onde a Turquia é hoje, essa região ficava ali. A cidade não era uma cidade muito importante, mas ficava a 175 quilômetros de Éfeso, que era realmente uma cidade importantíssima. Por sinal, Éfeso teve o privilégio de ser pastoreada por João, o apóstolo do Senhor. Aí, por volta dos anos 60, 61, houve um terremoto ali, que atingiu a cidade de Colossos, e isso fez com que a cidade realmente ficasse em uma certa decadência. Nesse período, a cidade era formada por povos, entre eles os frígios, que vinham da região da Frígia, os gregos e os judeus. A igreja de Colossos, ela foi fundada no período em que Paulo empreendia a sua terceira viagem missionária. Ele empreendeu entre 3 ou 4 viagens missionárias, se considerarmos a última como a 4ª viagem missionária. E é isso aí, nós estamos falando por volta dos anos entre 53 a 56 depois de Cristo. Em Colossos também viveu Filemon, aquele homem que a Bíblia fala da sua história, que era escravo de Onésimo, alguém que tinha uma vida terrível, fugiu do seu patrão, mas se encontrou com o apóstolo Paulo, ouviu do evangelho, se converteu, voltou para o seu patrão, e quando ele voltou, o patrão não recebeu mais como escravo, e sim como irmão em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o evangelho é assim, ele torna todo mundo igual, amém? Aqui pelo menos na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, não há cadeira para doutor e cadeira para estudante, não. Todos são iguais, amém? Então aqui, todos nós somos iguais, porque o Senhor faz assim, Ele ama a todos igualmente. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando ele volta lá para o seu patrão, ele agora não era mais escravo, mas era um irmão em Cristo, podia pegar na mão dele e saudar com a paz do Senhor. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu irmão, você não é mais meu escravo não, você é servo do Senhor, porque Paulo tinha recomendado: olha, se ele te deve alguma coisa, e se ele não puder pagar, bote na minha conta que eu pago. Eita, eu queria ter um assim.